Muito boa noite, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Sejam muito bem-vindos à nossa 11ª aula desse projeto Previdencia. Já tivemos 11 aulas com, conteúdos maravilhosos, cheias de conteúdos, e a gente está agora iniciando a nossa 11ª aula. Sejam muito bem-vindos. Para quem está chegando agora, né, eu já vou me apresentar. Muito prazer, eu sou Bruna Fiorini, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário, né? Eu tô nessa área já faz algum tempinho e, como vocês já devem ter percebido, eu amo tudo o que envolve esse mundo maravilhoso do direito previdenciário. Então sejam muito bem-vindos a mais uma aula daqui desse projeto tão querido, tão amado, o Previdencia. E eu vou pedir para quem estiver assistindo a aula, se puder postar e me marcar, eu vou adorar ver, vou gostar de coração, tá bom? Vamos lá então para os nossos slides. Eu gosto sempre, pessoal, de relembrar os objetivos aqui desse projeto Previdencia, né? Que é informar a população sobre os seus direitos no INSS. Então aqui a gente fala sobre aposentadorias, auxílios, né? Todos os demais benefícios do INSS no geral, tá? Então aqui a gente vai falar sobre INSS, sobre benefícios do INSS de forma simplificada, tá? Para que essas informações elas sejam acessíveis a toda a população. E essas aulas são aulas rápidas, né? Aqui no projeto a gente tem aulas rápidas, práticas, tá? E direto ao ponto, sem juridiquês, sem aquelas palavras difíceis, né? E aí, essas aulas, elas vão acontecer uma vez por mês, em regra, aqui no meu canal, né? Aqui nesse YouTube, Bruna Fiorini, certo? Pessoal, só para relembrar aqui o que a gente abordou nas nossas aulas no geral, tá? Primeiro de tudo, a gente falou sobre aposentadorias, falamos sobre as regras de cada uma das aposentadorias, né? E aí depois a gente começou a falar, depois de aposentadorias, a gente começou a falar sobre os benefícios do INSS, né? No geral, além das aposentadorias. E aí na última aula a gente estava falando sobre o polêmico auxílio reclusão e seus requisitos. Se vocês não viram a última aula, vão lá ver que ela está recheada de informação importante, tá? Pra gente não disseminar fake news aí nas redes sociais, ok? Na aula de hoje, vamos falar sobre esse querido benefício que a gente tem, né? Que é a pensão por morte, tá? Pessoal, e lembrem também que eu falei na última aula que a gente estava falando sobre auxílio reclusão. Eu falei que esse é um benefício, né, pago aos dependentes do segurado, né, o auxílio reclusão, lá da última aula. Aqui funciona da mesma forma, tá? A pensão por morte também é paga aos dependentes do segurado que vier a óbito. Então, ele também é um benefício devido aos dependentes, né, do segurado, e não ao segurado em si, que é o caso de, por exemplo, aposentadorias, auxílio doença, enfim. Esse e o auxílio reclusão são benefícios que são devidos aos dependentes do segurado, certo? Vamos agora ao que importa, aos requisitos da pensão por morte, tá? Primeiro, tem que ter, obviamente, o óbito ou a morte presumida do segurado, tá? Então, também se aplica aos casos, né, dos segurados que tiveram sua morte presumida decretada, tá? Então, o óbito ou a morte presumida. Segundo lugar, qual que é o segundo requisito? Qualidade de segurado da pessoa que faleceu na época do falecimento, tá? Então, a pessoa que faleceu, no momento que ela faleceu, né, que é o fato gerador do benefício, é o que gera o direito ao benefício, essa pessoa, ela precisava estar segurada do INSS, tá? Ou seja, ela precisava estar sob a proteção do INSS, tá? Significa, pessoal, basicamente, que a pessoa que faleceu, no momento que ela faleceu, ela precisava ou estar trabalhando, né, ou contribuindo ao INSS, tá? Para que seus dependentes tenham direito a esse benefício, tá? Então, ela precisava estar trabalhando ou contribuindo ao INSS, né? Que são questões ali que te deixam sob a proteção do INSS, ou então ela poderia estar no chamado período de graça, tá? Eu expliquei bem nas últimas aulas. Na verdade, eu expliquei, se eu não me engano, na primeira ou na segunda aula, eu expliquei bem o que é esse período de graça, tá? Mas basicamente é quando a pessoa se mantém segurada do INSS, mesmo não contribuindo, por um certo período ali de tempo, tá? Nas primeiras aulas vocês vão saber melhor essa conceituação, tá? E por último, precisa ter, além desses dois requisitos, tá? Os três são requisitos cumulativos, tá? Precisa ter qualidade de dependente, tá? Então,
essa pessoa ela precisa ser dependente, tá? Para receber esse benefício. Por quê? Justamente porque é um benefício destinado aos dependentes, tá? Então, filho, esposa, enfim, para esses dependentes não ficarem desamparados nesse momento aí de ausência, certo? Uma questão importantíssima a se falar sobre a questão, essa questão aí de dependentes, tá? Sobre classe de dependentes, tá? Funciona da seguinte forma: existem classes de dependentes que funcionam da seguinte forma. A gente tem 3 classes, tá? Classe 1 é a classe do cônjuge, companheiro, né? Cônjuge / companheiro e os filhos, tá? Então, nessa classe, os dependentes, eles têm uma relação familiar mais próxima do segurado, tá? E por isso, eles têm o que a gente chama de dependência econômica presumida, tá? Então, eles não precisam comprovar para o INSS, né, ou para a justiça, enfim, para o juiz, né, que eles dependiam do segurado economicamente para ter direito ao benefício, tá? Então, essas pessoas não precisam ficar comprovando que existia uma dependência econômica, tá? É uma dependência econômica que é presumida, ok? Opa, foi demais. Classe 2, pessoal, a gente tem a classe 2 de dependentes, que são os pais, tá? Nessa classe estão inseridos os pais da pessoa que faleceu, tá? Do segurado. Os pais, nessa classe 2 não existe uma dependência econômica presumida, tá? E por isso essa classe, ela precisa comprovar a dependência econômica com documentos, enfim. Então essa classe, ela precisa comprovar a dependência econômica com o filho falecido, né? Para ter direito ao benefício, tá bom? Essa classe 2 é a classe dos pais, certo? E temos a classe 3, que engloba os irmãos, tá? Essa última classe, então, envolve o irmão não emancipado menor de 21 anos, o irmão inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave, tá? De qualquer idade, se tiver algum tipo de deficiência, envolve qualquer idade, tá? E aqui, pessoal, como a dependência econômica não é presumida, o irmão também tem que comprovar que dependia economicamente do segurado que faleceu para ter direito ao benefício, tá? Então, percebam, não é qualquer irmão, tá? O irmão tem que ser não emancipado, né? Não pode ser emancipado, tem que ser menor de 21 anos, ou o irmão de qualquer idade que tenha ali uma deficiência intelectual, mental ou grave, certo? Intelectual ou mental grave, certo? E agora que a gente já viu essa questão das classes de dependentes, é importante dizer que existe uma... só um segundo. É importante dizer que existe ali uma hierarquia entre essas classes de dependentes, tá? Então, a hierarquia, ela funciona da seguinte forma. Deixa eu só não me perder aqui nos meus slides. Então, a hierarquia, ela funciona da seguinte maneira. Primeiro vem a classe 1, tá? Depois vem a classe 2 e só depois a classe 3, tá? Ou seja, os dependentes da classe 1 têm preferência sobre os dependentes da classe 2, tá? Que, por sua vez, tem dependência sobre os dependentes da classe 3, certo? Isso que significa dizer que, se existem dependentes na classe 1, os dependentes da classe 2 e 3 não vão ter direito ao recebimento do benefício, tá? Se não tiver dependentes da classe 1, mas tiver da classe 2 e 3, aí os dependentes da classe 2 que vão ter direito ao benefício. Aí, caso só tenha dependentes da classe 3, né, e nenhum das classes 1 e 2, aí sim que os dependentes da classe 3 vão ter direito ao benefício, tá? Lembrando, se comprovarem a dependência econômica com relação ao segurado, certo? Eu vou exemplificar para ficar mais palpável, certo? Então, vamos lá. Vamos imaginar a situação do Carlos. Ele faleceu deixando os seguintes familiares. Primeiro lugar, a esposa. Segundo lugar, um filho de 12 anos. Uma filha de 30 anos que tem deficiência intelectual grave. Um filho de 22 anos. Os pais e uma irmã de 29 anos, certo? Quem vai ter direito à pensão por morte? Eu vou deixar um tempinho aí para vocês pensarem certinho. Então, é a esposa, um filho de 12 anos, uma filha de 30 anos, que tem deficiência intelectual grave,
um filho de 22 anos, os pais e uma irmã de 29 anos. Quem vai ter direito à pensão por morte e quem não vai ter? E agora, hein? Vamos lá, então. Respeitando a hierarquia, né, das classes, a gente percebe que quem vai ter direito à pensão por morte é a esposa, certo? O filho de 12 anos e a filha de 30 anos que possui deficiência intelectual grave, certo? Por sua vez, o filho de 22 anos, os pais e a irmã de 29 anos não terão direito ao recebimento do benefício. Por quê? O filho de 22 anos tem mais de 21 anos e não é inválido e não possui deficiência física, intelectual ou mental grave, certo? Nem os pais entram, porque eles estão na classe 2, né? E já tem dependentes da classe 1, e muito menos a irmã de 29 anos que está na classe 3, certo? Se o Carlos ele não tivesse nenhum cônjuge ou filhos, os dependentes dele seriam somente os seus pais, que estão ali na classe 2, tá? Se comprovassem a questão da dependência econômica, certo? E pessoal, lembrando, né, que essa questão da classe de dependentes, né, e hierarquia, também se aplica ao auxílio reclusão, que foi a nossa última aula, tá? Porque o auxílio reclusão, ele também é um benefício que tem essa peculiaridade, né, de ser devido aos dependentes do segurado e não ao segurado em si, certo? Então, finalizamos aqui a nossa aula sobre pensão por morte, exaurimos seus requisitos, as suas peculiaridades, classe de dependentes, hierarquia, ufa, uma aula completinha para vocês, tá? E na próxima aula, vamos continuar falando sobre os demais benefícios do INSS. Eu espero de coração que a aula de hoje tenha sido muito útil para vocês. Compartilha, né, esse vídeo aí para quem precisar saber dessas informações sobre a questão da pensão por morte. É um benefício muito requerido, né, pelos segurados, pelos dependentes dos segurados. E pessoal, qualquer dúvida, né, qualquer coisa, vocês podem sempre se sentir à vontade para me perguntar, para falar comigo. Por aqui mesmo, podem me chamar no meu Instagram, @brunafiorini, que eu vou estar lá à disposição de vocês. Quem assistiu essa aula, por favor, posta e me marca que eu vou amar. Um beijo e até a próxima aula.